Olá pessoal, tudo bem? Professor Leandro Batista para mais uma videoaula. Se inscreva aí no canal e ative o sininho para vocês receber as notificações dos novos vídeos. Hoje nós trataremos da relação de custo, volume e lucro, da disciplina Contabilidade e Análise de Custos. Meu e-mail prof.leandro_bs@hotmail.com. Meu WhatsApp 18 981 23 6943. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Os tópicos abordados serão ponto de equilíbrio contábil, é o PEC, o ponto de equilíbrio econômico, PEE, o ponto de equilíbrio financeiro, PEF, e a margem de contribuição unitária. Vamos relembrar alguns conceitos, né? Primeiramente, o que são custos e despesas variáveis? Os custos e as despesas variáveis são aqueles custos, aquelas despesas que elas variam de acordo com o volume de produção. Quanto mais você produz, mais gasto você vai ter. Então isso é custo e despesas variáveis. Então ele tem relação com o volume de produção, certo? Então quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar. Isso é como exemplo de custo variável, nós temos a matéria-prima e materiais diretos. Quanto mais produz, mais consome. E como despesa variável, a gente pode pegar a comissão de vendedor, né? Quanto mais vende, mais se paga a comissão. Aí nós temos os custos e as despesas fixas. O que são custos e despesas fixas? São custos e despesas que não dependem do volume de produção. Então, independente de você vender uma unidade, ou vender 1000, ou não vender nenhuma, você vai ter aqueles gastos, né, mensal, todo mês. Por exemplo, de custo fixo. O aluguel da fábrica, o salário do chefe de produção. Então, independentemente de aumentar a venda ou não, aumentar a produção ou não, você tem aquele gasto mensal. Isso é um custo fixo. Por exemplo, como despesa fixa, nós podemos pegar o telefone, a internet, né, o contador, isso é considerado custo fixo. Nós falaremos sobre o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o ponto de ruptura, ou break-even point. Ele é o ponto que define o momento em que a empresa está tendo lucro, zero. Ou seja, a soma de todos os custos e as despesas ela é igual à soma das receitas. Assim a empresa está empatando. Ou seja, o ponto de equilíbrio é o momento em que a receita total ela é igual aos custos totais. Ou seja, é o ponto de partida. É onde você sabe que vendendo até aquele limite, você só vai conseguir pagar os seus custos totais. Você não vai nem perder e nem ganhar. Você só vai empatar. Então toda empresa ela precisa saber a sua estrutura, o teu ponto de equilíbrio. Porque a partir daquele momento, você consegue saber qual é o valor mínimo e a quantidade mínima que você precisa produzir e vender daquele produto para pagar pelo menos os custos e as despesas fixas. Os custos e despesas fixas e as totais, né? Se até esse ponto a empresa tem mais custos e despesas do que receita, a empresa ela está no prejuízo. Ou seja, se você precisa produzir 1000 unidades, você só produziu 800 unidades, ou seja, você está no prejuízo. Porque o ponto de equilíbrio é o mínimo que você precisa produzir, é 1000 unidades, para conseguir pagar pelo menos os seus custos totais, né? Em reais, vamos supor que você precisa vender no mínimo 10 mil reais por mês. Você vendeu 9.999. O que isso significa? Significa que você está no prejuízo, porque você não conseguiu nem pagar os seus custos estruturais. Você está abaixo do teu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o ponto ideal? Não. O ponto de equilíbrio é só para você ter uma ideia de qual o mínimo de quantidade que você precisa produzir e vender e o mínimo de valor de vendas que você precisa ter
no mês para poder pagar pelo menos sua estrutura de custos. A empresa ela tem que lucrar, né? Porque acima daquele valor, aí sim você começa a ter lucro. Então, o ponto de partida, na verdade, ele seria o ponto inicial, né? Ele seria o que você precisa saber, o mínimo, né? Para você atingir o teu lucro. Porque você sabe que até aquele valor, você não vai nem lucrar e nem vai ter prejuízo. O teu lucro é zero. E nós temos uma figura para ficar mais fácil para vocês entenderem. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é esse momento aqui, onde a tua receita, que é as vendas, ela vai se igualar com os seus custos. Ou seja, o valor que você vendeu até esse momento, só vai conseguir pagar os seus custos fixos e variáveis. Então você não vai ter lucro. Depois que você ultrapassar essa margem daqui para frente, aí você começa a ter o lucro. E daqui para trás, prejuízo. Ou seja, se você produzir e vender abaixo desse ponto aqui, você está tendo prejuízo. Se você produzir e vender acima desse ponto aqui, você começa a ter o lucro, né? Então, por isso que o ponto de equilíbrio ele é uma ferramenta muito importante para você saber o mínimo que você precisa produzir e vender para poder pagar pelo menos os seus custos fixos variáveis. Porque você sabendo o mínimo que você precisa, né, você vai planejar, né, fazer uma estratégia para vender acima daquilo que foi almejado. O ponto de equilíbrio. A empresa obterá o seu ponto de equilíbrio quando as receitas forem iguais aos seus custos e despesas totais. Então você vai atingir o teu ponto de equilíbrio quando? Quando a tua venda, o valor que você vendeu, ele for igual ou ele for o mesmo valor de custos e despesas totais. Ou seja, você vendeu 100 e você tem custos e despesas totais 100, então você chegou no teu ponto de equilíbrio. Você não está nem ganhando nem perdendo. Então é o mínimo que você precisa produzir e vender no mês para poder manter a sua estrutura. Claro que toda empresa ela tem que produzir e vender acima do ponto de equilíbrio, né? Mas isso daí é para a gente ter uma base, né? Ter uma perspectiva de qual o mínimo, né? Porque se você tem como mensurar o mínimo, claro que você vai querer produzir e vender o dobro, o triplo, né? Do teu ponto de equilíbrio. Quanto mais ultrapassar, mais lucro você vai ter. E outra, você também conhece o teu ponto de equilíbrio, então você sabe, né, o quanto que você precisa vender, produzir e vender. Então você sabe que se você vender abaixo daquilo ali, você está tendo prejuízo. Um exemplo aqui, ó. Preço de venda, R$500, valor unitário. Custos e despesas variáveis, R$350. E nós temos custos mais despesas fixas de 600 mil por mês. Então, o ponto de equilíbrio contábil em quantidade, ele é o custo fixo mais despesa fixa divide pela margem de contribuição. E para a gente calcular a margem de contribuição é o preço de venda líquido menos os custos variáveis menos as despesas variáveis. O que é essa margem de contribuição? Essa margem de contribuição é o preço de venda do produto menos os seus custos variáveis, ou seja, ela representa a parcela do preço que está disponível para a cobertura dos custos fixos para a geração do lucro. Ou seja, se você vende um produto por R$10, ele tem um custo variável e despesa variável, que aqui também pode entrar despesa variável. Ele tem um custo variável de 9. De 9 não, vamos colocar 8. E um custo, uma despesa variável de 1, então a sua margem de contribuição aqui vai ser 10 menos 9. 10 menos 9 é 1. R$1, ou seja, para cada produto, para cada unidade de produto vendida, vai entrar R$1 por unidade, ou seja, vai contribuir com R$1 para quê? Para você conseguir pagar seus custos fixos, suas despesas fixas. Depois que você atingir o ponto de equilíbrio, né?
A hora que você atingir o ponto de equilíbrio, você vai pagar somente seus custos de despesa variáveis. E acima desse valor, a hora que ultrapassar essa margem de contribuição, ela ultrapassar o valor do ponto de equilíbrio, aí essa margem de contribuição ela vai gerar um lucro. Na verdade, o lucro não é a margem de contribuição. A margem de contribuição é o que? É o valor que vai contribuir para pagar os seus custos de despesa variáveis, né? As estruturas fixas mensal, e depois que atingir esse ponto de equilíbrio, que ultrapassar, ele vai gerar lucro. Então, vamos calcular aqui para vocês chegar no ponto de equilíbrio em quantidade. O ponto de equilíbrio contábil em quantidade é o que? É o mínimo de quantidade que você precisa em unidade produzir para não ter lucro nem prejuízo. O teu lucro, para ter um lucro zero, só para pagar os seus custos fixos mensais. Então vamos lá, a margem de contribuição é o preço de venda unitário, 500 menos os custos variáveis de 350, dá 150 reais. Então esse é minha margem de contribuição unitária, ou seja, para cada produto que eu vender por 500 reais, tirando um custo variável de 350, ele vai entrar por unidade de 150 reais. Então esses 150 reais ele vai ajudar o que? A empresa a atingir o ponto de equilíbrio, né, que é o momento onde ela consegue pagar todos os seus custos e suas despesas fixas. Ela não tem nem lucro nem prejuízo, né, ela vai empatar e depois que ultrapassar esse valor, ela vai contribuir para ajudar no lucro. Então, ou seja, o ponto de equilíbrio contábil é o que? É o custo fixo mais a despesa fixa, divide pela margem de contribuição. Aqui você pode notar que não teve a despesa variável. Você poderia colocar um zero aqui se você quisesse. Então como é que faz aqui? Custo fixo 600 mil, aqui, mais despesa variável. Tá vendo que não tem. Então se não tem é zero. Divide pela margem de contribuição unitária, que é os 150 reais daqui. Então 4.000 unidades. Essa empresa, para ela conseguir, para ela não ter lucro nem prejuízo, para ela empatar, ela precisa produzir e vender no mínimo 4.000 unidades. Ou seja, se ela produzir e vender 3.999 unidades, ela já está no prejuízo, porque ela não conseguiu nem atingir o ponto de equilíbrio dela, né? Ela precisou de mais uma unidade para empatar, então ela vai ficar devendo ainda. Ela não vai conseguir pagar nem a estrutura. Claro que toda empresa, por exemplo, você sabendo que você precisa produzir e vender um mínimo 4.000 reais, claro que você vai querer vender 20, 30, 40, 50, 100 mil reais, né? Então, para isso que serve o ponto de equilíbrio contábil, para você ter uma base do mínimo que a empresa precisa produzir. Porque se a empresa ela tiver condição de produzir acima disso, né, e ela está produzindo acima, mas não está conseguindo vender, se ela está vendendo 3.000 unidades por mês, ela não vai conseguir dar sequência da continuidade, né? Então aqui nós calculamos o ponto de equilíbrio em unidades. E o ponto de equilíbrio contábil em reais, como é que a gente faz? Para obter o ponto de equilíbrio em receita, que é em reais, basta você multiplicar a quantidade obtida pelo preço de venda unitário. Ou seja, o PEC aqui, o ponto de equilíbrio contábil em quantidade, foi 4.000. Lembra daqui? 4.000. Então 4.000 unidades vezes o preço de venda, eu tenho um ponto de equilíbrio de 2 milhões, ou seja, o meu ponto de equilíbrio contábil em reais é 2 milhões. Então esta empresa ela precisa vender 2 milhões de reais para poder pagar pelo menos os custos, os seus custos, né? Seus custos totais, que é a estrutura de custos dentro da empresa, e ela não vai ter nem lucro nem prejuízo. Para ela ter lucro, ela precisa vender acima desse valor. Então se ela vender lá 2 milhões e 1, então o lucro dela é 1. E assim por diante. Se ela vender 1.999.000, ela já está no prejuízo. Porque o mínimo que ela precisa produzir e vender, faturar, é este valor aqui. De fato, a empresa precisa de uma receita de 2 milhões para cobrir os custos e as despesas totais. Certo? Então você pode encontrar ele em quantidade e em reais. Tem maneiras aí para estar fazendo. Vamos tirar a prova real aqui. Os custos fixos. Custos variáveis, 4.000 unidades vezes 350. Então eu tenho aqui 1.400.000
de custos variáveis mensal. Custos fixos, 600 mil. Então, se você somar o total aqui de custos fixos mais variáveis, é os 2 milhões. Esses 2 milhões é o que? É o ponto de equilíbrio, né, que a empresa precisa vender, produzir e vender para poder empatar. Ou seja, a receita total se igualou com o custo total, onde o lucro dela vai ser zero, certo? Se ela vender acima disso daqui, ela começa a ter lucro. Abaixo, prejuízo. Então até 2 milhões, ela tem lucro zero. A partir da unidade 4001, cada margem de contribuição unitária de R$150, que até aí contribuía para a cobertura dos custos de despesa fixa, passa a contribuir para a formação do lucro. Lembra que eu falei para vocês que a margem de contribuição unitária é o quanto que cada produto, ao ser vendido, cada unidade, ela vai contribuir para pagar os seus custos e suas despesas fixas. E depois que ultrapassar, ela vai formar o lucro. Então é isso aqui que está dizendo, certo? Então depois que ela vender acima de 4.000, ela começa a ter lucro. 4.002, então a partir dessas duas unidades aqui, é o lucro dela. Vamos fazer aqui um cálculo aqui para vocês entenderem, chegar aqui na prova real. Por exemplo, se a empresa ela vender 4.100 unidades, lembrando que 4.000, o lucro dela é zero, certo? 4.000 unidades. Então vamos supor que ela vendeu 4.100. Essas 100 unidades aqui, que ultrapassaram o ponto de equilíbrio, ela formará o lucro do período. Então vamos lá. Qual foi a receita? 4.100 unidades vezes 500, então dá 2.050.000. Menos os custos de despesa variáveis, 4.100 unidades vezes custo variável de 350, dá 1.435.000. Falta um zero aqui. Aí eu tenho custo fixo de 600.000. Então eu pego lá a receita menos os custos de despesas variáveis menos os custos fixos, tem um lucro de 15.000. Ou seja, a margem de contribuição excedente do ponto de equilíbrio das 100 unidades, né, vezes a margem de contribuição unitária aqui de 150, eu chego no lucro. Ou seja, se você vender 100 unidades a mais do ponto de equilíbrio, você tem um lucro aí de R$15.000. Nós temos três tipos de ponto de equilíbrio, né? Posteriormente a gente vai falar que é o ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico. Esse daqui que a gente está vendo primeiramente é o ponto de equilíbrio contábil, né? O ponto de equilíbrio ele é custos mais as despesas fixas dividido por margem de contribuição unitária. Isso aqui é aquilo que nós vimos lá, margem de contribuição unitária. Tá? Se você quiser fazer o cálculo dessa maneira aqui, ou você calcula a margem de contribuição unitária primeiro e coloca o valor aqui embaixo, ou pode fazer direto dessa forma aqui, certo? É o que está dizendo aqui, ó. Então, R$600.000, que é o custo das despesas fixas, dividido pela margem de contribuição de 150, a gente chega em 4.000 unidades, que é o ponto de equilíbrio, né? É o mínimo aí que a empresa precisa produzir e vender para ela ter um lucro zero. O ponto de equilíbrio econômico. Econômico a gente lembra de lucro, certo? O ponto de equilíbrio econômico ele leva em consideração, além dos custos e despesas totais, o custo de oportunidade do capital próprio. Define o momento em que a receita da empresa está cobrindo todos os seus custos e as despesas variáveis e também o custo de oportunidade. O custo de oportunidade do capital próprio ele pode ser obtido pela multiplicação do patrimônio líquido da empresa pelo retorno exigido pela empresa. Ou seja, você vai pegar o patrimônio líquido e multiplicar por uma porcentagem aí que você quer ter de retorno. Vamos supor que você quer ter 6% de retorno. Então você calcula lá, pega o patrimônio líquido, né, lá no balanço e faz essa multiplicação. Aí pega esse valor e acrescenta no cálculo. Por exemplo, os seguintes dados foram levantados em uma fábrica de computadores. Custos de despesa variáveis, R$400 por unidade. Custos de despesas fixas,
310 por mês. Preço de venda, R$ 700 a unidade. O patrimônio líquido, R$ 2.500.000. E o custo do capital próprio, né, 2% ao mês. O que seria o custo do capital próprio? Para você injetar dinheiro numa empresa, você tira de um investimento, né? E aqui no caso ele está considerando que esse valor que ele tirou, ele deixou de ganhar 2% naquele investimento para trazer para dentro da empresa. Então isso é o custo de capital, né? Para você investir na empresa, tem um custo. Então é só você multiplicar aqui, ó, 2.500.000 vezes 2%, você vai chegar aí no custo de oportunidade. Então vamos lá. Até aqui você pode ver que é igual o ponto de equilíbrio contábil, né? O ponto de equilíbrio econômico é o custo de despesas fixas mais o custo de capital próprio, dividido por margem de contribuição unitária, que é o preço de venda unitário menos os custos de despesas variáveis. Se você quiser calcular a margem de contribuição naquela fórmula que eu passei para vocês primeiro e colocar o valor embaixo, tudo bem. Se não quiser, fazer direto, pode fazer direto aí. Então, os custos de despesas variáveis, 310 mil, que é o que está aqui, ó. Certo? Despesas fixas, né? Falei. E mais o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Lembra que é o capital, patrimônio líquido aqui, ó, vezes os 2%. Então tá aqui, 2.500.000 vezes 0,02 dividido por margem de contribuição unitária, que é o quê? Que é o preço de venda menos os custos variáveis menos as despesas variáveis. O preço de venda aqui, ó, R$ 700, preço de venda, e os custos variáveis de R$ 400, que está aqui, ó, custos de despesas variáveis. Então, fazendo o cálculo, aqui vai dar 360 mil dividido por 300, então 1.200 computadores. Ou seja, o que isso significa? Para atingir o ponto de equilíbrio econômico, a empresa precisa produzir e vender 1.200 computadores. Ou seja, ela vai pagar todos os seus custos, deixa eu pagar aqui. Ela vai pagar todos os seus custos totais. Ela vai conseguir pagar todos os seus custos totais e ainda atingir o lucro que ela colocou aqui no cálculo, né? Então ela vai pagar todos os seus custos e despesas totais e ainda tem um lucro de 2% sobre o patrimônio líquido. Aqui o lucro já não é zero, o lucro é o lucro que deu aqui, né? Então 2.500.000, fazer o cálculo aqui para ver. 2.500.000, 1, 2, 3 vezes 2 dividido por 100, mais 50 mil. Ou seja, para ela pagar os seus custos totais e ainda ter um lucro de 50 mil reais, ela tem que vender 1.200 unidades de computadores. Lá no ponto de equilíbrio contábil, a gente está analisando de forma contábil, né? Aqui a gente está analisando de forma econômica, ou seja, colocando o lucro que você quer ter. E no ponto de equilíbrio contábil não, a gente desconsidera o lucro do cálculo. Outro ponto de equilíbrio que nós temos é o ponto de equilíbrio financeiro. Ou seja, aqui você vai analisar, você vai ter uma visão financeira. O ponto de equilíbrio financeiro ele leva em consideração as entradas e as saídas de caixa. Define o momento em que a receita da empresa está cobrindo todos os seus custos e despesas fixas, desembolsáveis no período. Ou seja, ela vai levar em consideração somente o que é desembolsável. No ponto de equilíbrio contábil não, você leva em consideração de forma geral, né? Aborda toda a estrutura, independente se é desembolsável ou não. Por exemplo, a depreciação entra no cálculo do ponto de equilíbrio contábil. Agora, no ponto de equilíbrio financeiro, tem que desconsiderar, tem que tirar. Para se obter o ponto de equilíbrio financeiro, tem que ser retirado dos custos e despesas totais aquilo que não envolveu a saída do dinheiro, como, por exemplo, a depreciação. Porque a depreciação ele é um desgaste, né, do equipamento. Só a gente contabiliza, só que ele não sai do caixa de forma imediata, né? Ele só vai sair do caixa quando o equipamento quebrar ou você tiver que fazer uma troca, né?
mas a depreciação ela não é desembolsável. Então por isso que tira do cálculo, porque você está fazendo análise, né? Você está analisando o teu ponto de equilíbrio de uma análise financeira. E nós temos como exemplo aqui, os dados foram levantados naquela mesma empresa de computadores, os custos de despesas variáveis 400 unidades, os custos e as despesas fixas 310 mil por mês, o preço de venda 700 unidades, depreciação das máquinas 10 mil, a depreciação do prédio da fábrica 15 mil reais. Então o ponto de equilíbrio financeiro é os custos e as despesas fixas menos a depreciação dividido pela margem de contribuição unitária. Isso daqui é a margem de contribuição unitária. Então 310 mil de custos e despesas fixas menos 310 mil é o custo de despesas fixas. Os 10 mil é a depreciação da máquina. E as 15 mil é a depreciação do prédio da fábrica. Então nós estamos tirando, isso aqui é depreciação, esses dois aqui. A gente tira do cálculo. Depreciação. Menos dividido pela margem de contribuição unitária. Então nós temos 950 computadores. Ou seja, para a empresa ela não tem nem lucro nem prejuízo, desconsiderando aí a depreciação do cálculo, né, que a gente só está levando em consideração aquilo que entra e sai de dinheiro no caixa, ela precisa produzir e vender somente 950 unidades de computadores para ela atingir o ponto de equilíbrio dela, o financeiro, ou seja, ela não vai ter nem lucro nem prejuízo. Lembrando que deu menor, né, o valor. Aqui deu 1.200 porque a gente considerou o cálculo o cálculo do lucro, né? Aqui a gente não considera o cálculo do lucro, não considera e além disso ainda tira a depreciação. Por isso que o valor é menor. Aqui nós encontramos em quantidade, né? Mas se quisesse saber o valor o valor em reais, como é que fazia? Era só você pegar aqui essa quantidade e multiplicar pelo preço de venda. Você ia chegar no seu ponto de equilíbrio financeiro em reais. Então nós temos as fórmulas. O que é o PEC? Ponto de equilíbrio contábil é o custo fixo mais a despesa fixa total, esse T é de total, dividido por margem de contribuição unitária. O ponto de equilíbrio econômico é o custo de despesa fixa total, mais o custo de despesa fixa total, mais o custo de oportunidade, que é o lucro que você quer ter de retorno, dividido pela margem de contribuição unitária. O ponto de equilíbrio financeiro é o custo fixo total mais a despesa fixa total, tira a depreciação do cálculo, porque nós estamos analisando de uma forma financeira, uma análise financeira, então tudo que é desembolsável, que não é desembolsável, sai do cálculo, divide pela margem de contribuição unitária. Aqui nós temos um exemplo prático aqui, dos 3 métodos, né, para vocês entenderem melhor como é que é feito o cálculo. Primeiro a gente vai calcular o ponto de equilíbrio contábil, depois o econômico e depois no final o financeiro. Então vamos lá. O ponto de equilíbrio contábil é a margem de contribuição, o custo fixo mais a despesa fixa dividido pela margem de contribuição. Aqui eu calculei já a margem de contribuição unitária primeiro, para ficar mais fácil, que é o preço de venda unitário, menos o custo variável unitário, menos despesa variável unitária, se tiver. Então nós temos aqui um preço de venda de R$10, menos um custo variável unitário de R$5, e despesa variável nós não temos, então é zero. Então 10 menos 5, então nós temos uma margem de contribuição unitária de R$5. Então o ponto de equilíbrio contábil em quantidade é o custo fixo total mais a despesa fixa total. Então eu tenho aqui gasto fixo total, esse gasto fixo total é custo fixo mais a despesa fixa, já passou já
já junto. 1.000 unidades, então 1.000 unidades dividido por 5 dá 200 unidades. Ou seja, essa empresa, para ela produzir e vender, para ela ter um lucro zero, ou seja, ela não vai nem ganhar e nem perder, ela tem que vender no mínimo 2.000 unidades. Ela só vai ter lucro a partir da primeira unidade aqui que ela vender, 201, 202 e assim por diante. E como é que eu faço para me saber o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio contábil em reais. É só você pegar o ponto de equilíbrio em quantidade e multiplicar pelo preço de venda. Ou seja, você vendeu, o seu ponto de equilíbrio é 200 unidades vezes 10 reais o teu preço de venda, então 2.000. Então essa empresa ela precisa faturar 2.000 reais para ela atingir o ponto de equilíbrio dela. Ela não vai nem ganhar e nem perder. Então acima desse valor, vamos supor que 2001, aqui ela já começa a ter o lucro a partir de aí, de 1 centavo, né? O ponto de equilíbrio econômico. Como é que a gente calcula? É o custo fixo mais despesa fixa mais o lucro, que é o custo de oportunidade, dividido pela margem de contribuição unitária. Então nós temos 1.000 reais o custo de despesas fixas, mais o lucro, o custo de oportunidade, 200 reais, tá aqui. Divide pela margem de contribuição. A margem de contribuição é o preço de venda menos os 5 reais, os custos variáveis, menos zero da despesa variável, tem 5. Então deu 240 unidades. Então analisando de forma econômica, né, considerando o lucro aí de 200 reais, essa empresa ela precisa produzir e vender no mínimo 240 unidades. Para quê? Para ela conseguir pagar os seus custos totais e ainda ter um lucro de 200 reais. Então, para isso que serve o ponto de equilíbrio econômico. Então, se ela vender 240 unidades, ela consegue pagar todos os custos totais e ainda dar um lucro de 200 reais. Aqui, analisando o ponto de equilíbrio financeiro, a fórmula é em quantidade, custo fixo mais despesa fixa, menos a depreciação, dividido por margem de contribuição unitária. Aqui nós temos o custo fixo, 1.000 reais, custo de despesas fixas, 1.000 reais, menos a depreciação. A depreciação é 200. Então, fazendo o cálculo aqui, deu 160 unidades. Ou seja, essa empresa, analisando ela de forma financeira e desconsiderando a depreciação, ela precisa vender no mínimo 160 reais para pagar os seus custos ou despesas fixas, né? Onde ela não vai ter nem lucro nem ter prejuízo, ela só vai empatar. E aqui, para fazer o cálculo em reais, é só você multiplicar o ponto de equilíbrio contábil em unidade, que eu fiz errado, que é 160 unidades. 160 unidades vezes 10 reais vai dar 1.600 reais. 1.600 reais. Ou seja, essa empresa ela precisa faturar no mínimo 1.600 reais para ela não ter nem lucro nem prejuízo, para ela pagar somente os custos totais dela, né, e empatar, fazendo uma análise financeira desconsiderando a depreciação do cálculo. Nós temos as referências bibliográficas, Eliseu Martins, né, Contabilidade de Custos, a 11ª edição de 2018, editora Atlas. Eliseu Martins também peguei a 7ª edição, editora Atlas, do ano 2000. Qualquer dúvida é só entrar lá no WhatsApp ou mandar um e-mail, a gente tira as dúvidas certinho.